aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 26. O que devo fazer? Eren terminou de colocar uma carga nova na máquina de lavar e seguiu os passos que normalmente fazia ao ligá-la. Depois que Ai lhe mostrou como funcionava, ele conseguiu entender completamente como usá-la e como limpar suas roupas manchadas de sangue. Não que ele soubesse exatamente de onde vinha a água ou para onde ela estava indo, mas isso também o confundia em relação a Marley, então não foi um grande choque para ele. Já fazia um dia desde que Aqua recebeu alta do hospital e Eren precisava de um tempo sozinho da família feliz para pensar sobre suas opções. Ele precisava se separar de Ai e das crianças para que pudesse pensar em um curso de ação para lidar com a situação de Kaguya sequestrada. Seus instintos lhe disseram a mesma coisa de antes. Dane-se as consequências e lute. Não importa o quão cruel o mundo seja ou o que acontecerá depois da luta. Apenas continue seguindo em frente, não importa o que aconteça. É um mantra que o manteve vivo e alimentado neste novo mundo. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele foi longe demais e se aprofundou demais no elemento criminoso para ir embora agora. Especialmente agora que Ai e seus filhos estavam em perigo. Ele se perguntou por que deveria se importar. Ela é apenas mais uma mãe, como qualquer outra pessoa no mundo. O que a torna especial em relação a outras mulheres ou mesmo pessoas ao redor dele. Mas por alguma razão, ele não pode deixar que nenhum mal recaia sobre ela. Ele tinha que protegê-la, mesmo que não pensasse completamente sobre o porquê de ser tão importante. Eren sempre foi movido por suas emoções e instintos. Então, ele estava ciente de que não precisava de uma razão lógica para proteger Ai, apenas que seus instintos lhe diziam que ele tinha que fazer isso. Mas se ele tentasse salvar Kaguya, e arruinasse os planos de Yoshida de usá-la como seguro, então, na melhor das hipóteses, ele tiraria a proteção de Ai e a deixaria ser atacada pelos Nakanokai. Mesmo que Eren tentasse deixar Ai Yakuza, ele nunca seria capaz de manter Ai segura o tempo todo, não sem revelar quem ele é neste mundo. E esse era um pensamento que o aterrorizava. Ele debateu sobre o quanto deveria revelar, mas tudo o que conseguia imaginar era o rosto dela contorcido de medo ou raiva. Isso o assustava. Assustava ao imaginá-la olhando para ele de qualquer outra forma que não fosse um sorriso gentil. Ele preferiria raiva ou ódio dela do que medo. Esse era o pior rosto que ele conseguia imaginar. Então, ele manteve isso escondido dela, mesmo que ela, sem saber, tivesse pessoas que queriam ativamente matá-la por causa dele. Ele causou isso, tudo isso. Suas decisões precipitadas são o que colocaram a vida dela em perigo e agora ele estava pagando por isso. Eren sentiu seu bolso vibrar por causa do telefone. Ele o tirou e viu que havia uma carta de Ai. Era um pequeno desenho, um desenho móvel, que mostrava um personagem estranho de um animal que Eren não conseguia identificar. Ele estava comendo alguma coisa e parecia feliz. Como Eren não sabia escrever, Ai enviava essas pequenas imagens em movimento em vez de cartas escritas. Esta em particular estava pedindo para ele vir tomar café da manhã na casa ao lado. Eren abriu o painel que mostrava as diferentes imagens em movimento e encontrou uma que enviaria uma resposta. Ele enviou uma que era magra e triste, parecendo estar com fome. Então enviou uma de um personagem correndo, sugerindo que ele está com fome e virá em breve. Ai enviou uma resposta, que era um personagem fazendo um coração com as mãos e tinha olhos em formato de coração. Comunicar-se neste mundo era estranho, embora Eren achasse isso um tanto agradável. Ele adorava enviar essas cartinhas estranhas para Ai através de seus telefones móveis. Era único, mesmo para os padrões deste mundo, comunicar-se inteiramente através dessas pequenas imagens em movimento. Eren calçou os sapatos e foi até a porta ao lado. Ele se certificou de trancar a própria porta e foi até a porta de Ai. Ela destrancou para ele, e com uma pequena e gentil batida, Eren abriu a porta. Eren-san. Ruby correu até Eren e bateu em sua perna. Eren ficou surpreso, sem saber por que a garotinha correu até ele para abraçar sua perna. Ela olhou para ele e lhe deu um grande sorriso, fazendo Eren congelar. Ele não sabia o que deveria fazer. Oi, Ruby. Ele cumprimentou. Mamãe disse que você veio aqui. Fico feliz em vê-lo. Ela sorriu ainda mais. Ok, claro. Ele deu de ombros. Ai sorriu enquanto preparava os pratos de comida. Ruby tinha gostado ainda mais de Eren desde que ele salvou Ai pela segunda vez. Ela correu até ele e o cumprimentou como se ele fosse seu pai que voltou do trabalho. Isso encheu o coração de Ai com uma sensação de Ai balançou a cabeça, tentando parar com essa linha de pensamento. Eren não é o pai deles, ele é só um convidado. Só isso. De jeito nenhum eles seriam uma coisa, porque, bem, ela não conseguia pensar em um motivo, mas sabia que havia um. Provavelmente relacionado ao trabalho.
Sim, tinha que haver um motivo relacionado ao trabalho. Como consegui esses assentos? Ruby disse enquanto agarrava a mão de Erin e o forçava a segui-la. Ruby-chan, seja educada. Ai disse. Desculpe, mamãe. Ruby disse. Erin sentou-se à mesa enquanto Ai distribuía os pratos. Era um café da manhã estilo americano com ovos e bacon. Ela gostava de adicionar alguma variedade e decidiu tentar algo novo hoje. Como está? Perguntou Ai. Ótimo. Erin disse, usando o garfo para comer. Ai comprou alguns utensílios de cozinha ocidentais para ajudar Erin quando ele viesse, já que seu uso padrão para os hashes era simplesmente espetá-los na comida. Ele tinha muito mais prática em usar garfo e faca do que hashes, então era perfeito para ele usar. A pequena família em que Erin estava agora o lembrava da sua. Sua mãe que preparava as refeições, com ele e Mikasa comendo à mesa. Era uma dinâmica estranha que fazia Erin se sentir estranho. Erin sentia que era um estranho nessa dinâmica e, ainda assim, um membro bem-vindo da família. Era estranho estar nessa situação. Ele nunca realmente se sentava com uma família para comer ou relaxar desde que a sua própria família foi tirada no dia em que as paredes caíram. Ai era uma mãe incrível. Ela era gentil, atenciosa e adorava seus filhos. Era uma família feliz que quase foi arruinada 2 vezes agora. Na primeira vez, Erin não foi responsável de forma alguma. Aquele perseguidor teria atacado-a independentemente de estar lá ou não. Então, ele realmente não se sentiu mal sobre aquela situação, já que foi ele quem impediu. No entanto, a segunda vez que Ai quase morreu foi por causa dele. Seu comportamento imprudente é o que colocou um alvo nas costas dela e fez um homem que queria lutar com ele ir atrás dela. Ela é um peão cujo único propósito era manipular emocionalmente Eren. Até Yoshida usará contra ele. Eren realmente não considerou como suas ações a afetariam. Nos últimos anos, todos associados a Eren eram ou um soldado ou um inimigo. Fosse Mikasa, Armin, Jean ou mesmo Sasha, todos podiam lutar e se defender. Especialmente Mikasa, embora ela fosse um caso diferente com seu sangue Ackerman. Ai, porém, não era uma soldada. Ela era uma civil. Uma mãe inocente que, embora fisicamente em forma por toda a sua dança, não podia esperar se defender contra qualquer um que pretendesse lhe fazer mal. Ela não tinha treinamento em luta, nenhuma força física e nenhuma experiência em se proteger. Especialmente porque ela tinha 2 crianças de 4 anos para cuidar. Tem algo em mente? Ai perguntou ao perceber que Eren estava em silêncio. O que ele pode dizer? Ele não pode realmente ser honesto com ela ou buscar seu conselho. Ela nunca poderia saber a verdade, mas Eren precisava de ajuda. Ele precisava de orientação. Neste mundo, seus instintos não fizeram nada além de colocá-lo em mais problemas. Acho que houve um problema no trabalho ultimamente. Ele disse o mais vago possível. O que houve? Perguntou Ai. Eren se perguntou se deveria procurar o conselho dela, embora precisasse escolher as palavras com cuidado. Ai tinha o hábito de detectar quando ele mentia, então ele não podia mentir descaradamente para ela. Ela o conhecia muito bem. Há um problema no trabalho em que um colega está fazendo algo ilegal, disse ele. Sério? Ai perguntou. Você relatou isso ao seu chefe? Ai sentiu que Eren não estava sendo totalmente honesto, mas ela conseguia entender, já que é uma questão pessoal e se for ilegal, Eren ficaria preocupado em ser honesto demais. Ela percebeu que ele era honesto, mesmo sendo um pouco vago. Estou pensando em como fazer isso, disse Eren. O que ele está fazendo? Ai perguntou. Ele está machucando alguém. Eren disse vagamente. Tipo abuso? Perguntou Ai. Sim. Eren disse, deixando Ai tirar suas próprias conclusões. Estou pensando se devo me envolver. Claro, se ele estiver fazendo coisas ilegais. Você deve denunciar ao seu chefe ou à polícia. Ai disse. Se eu fizer isso, vou perder meu emprego, disse Eren. Por quê? Perguntou Ai. O funcionário está em um nível mais alto na hierarquia do que eu, então isso será uma mancha negativa para mim, disse Eren, permanecendo vago. E então? Ai perguntou. Aquele cara russo não vai te ajudar. Ai perguntou, referindo-se ao chefe de Eren, Sergei. Sergei não pode me ajudar aqui. Eren disse. O chefe da empresa está acima de Sergei. Entendo. Ai disse. Era um problema enorme. No Japão, o histórico de trabalho de uma pessoa era tudo. Se você fosse demitido de um emprego em condições ruins, as chances de encontrar mais trabalho seriam significativamente reduzidas. Se Eren fosse demitido, há uma chance de que ele lutasse para encontrar mais trabalho. Por que não sair nos seus próprios termos? Ai perguntou. Tenho certeza de que você pode sair, encontrar mais trabalho e relatar isso de fora. Eu também não posso fazer isso. Eren disse.
Este é o único emprego que eu poderia encontrar neste país. Eren focou no aspecto do trabalho, já que não queria contar a Ai sobre como ela estava em perigo. Era verdade, Eren estava preocupado em encontrar trabalho se deixasse a Yakuza, mas isso estava em segundo plano em suas prioridades. Tenho certeza de que há outro trabalho, disse Ai. Eu tentei. Eren disse. Ninguém me contratou. Por quê? Perguntou Ai. Porque eu não tenho nenhuma habilidade. Nada que se encaixe em uma vida normal. Eren disse. Ai olhou para ele tristemente. Ser de uma área rural com pouco acesso à tecnologia moderna tornaria difícil para Eren seguir uma carreira. Não há nada que você possa fazer? Perguntou Ai. Minhas únicas duas habilidades são lutar e cultivar. Eren disse. E a agricultura aqui é completamente desconhecida para mim. Nunca trabalhei com essas terras ou plantações. Não só isso, mas também passei tanto tempo lutando que nem sei como viver uma vida normal. Passou tanto tempo lutando? Eren tinha 19 anos, mesma idade que ela. Ela não sabia quase nada sobre a Rússia, mas certamente eles recrutavam pessoas, até mesmo recrutas, aos 18. Você não fez nada antes de se juntar ao exército? Perguntou Ai. Entrei quando tinha 12 anos, Ai. Eren disse, fazendo-a suspirar. Antes disso, passei 2 anos trabalhando nos campos de uma paisagem árida. 12? Eren se juntou ao exército quando tinha 12 anos. Você entrou aos 12? Perguntou Ai. Sim, o corpo de cadetes. Passamos 3 anos treinando antes de irmos para a nossa primeira batalha. Ele deu de ombros. 3 anos depois dos 12, Eren tinha 15. 15, vê você era uma criança soldado. Ela disse completamente surpresa. Criança soldado. Lá estava aquela palavra novamente. Ai largou os hastes e cobriu a boca. Eren era um soldado criança. Ele lutou em uma batalha aos 15 anos, mas treinou desde os 12. Ela sabia que ele matava pessoas com raiva. Ela viu isso em primeira mão com Ryosuke. Ela sabia que ele tinha que estar na linha de frente de algum tipo de campo de batalha, mas ela presumiu que isso foi há um ano, quando ele tinha 18 anos. Mas Eren lutou em uma guerra quando era criança. Ele viu pessoas morrerem e provavelmente quase foi morto. Ele nem pareceu afetado por isso, como se fosse algo normal que toda criança passa. Essa é sua primeira batalha. Ai começou. Vê você teve que lutar. Sim, eu fiz. Eren disse. O que aconteceu? Ela perguntou, embora lembrasse o quão insensível a pergunta era. Sinto muito, você não precisa me dizer se o inimigo nos invadiu. Eren disse. Estávamos limpando os canhões quando eles fizeram isso. Foi repentino e rápido, do mesmo jeito que foi 5 anos antes, quando minha mãe morreu. Ele disse. Entendo, Ai disse, permitindo que ele continuasse. Eles romperam as linhas, e os 104 cadetes, ou seja, nós, fomos ordenados a participar da defesa. Foi durante nossa formatura do treinamento, então éramos todos recrutas novos. Eu fazia parte do esquadrão Wagner, e éramos o suporte da vanguarda. Quando recebemos a ordem de atacar, nós atacamos, sabendo que a vanguarda estava exterminada. Não me lembro da maioria das lutas, para ser honesto. Coisas aconteceram. Eren fechou os olhos, lembrando que foi quando ele aprendeu a se transformar. A maioria da minha classe de treinamento foi exterminada. Muito poucos sobreviveram ao combate inicial. O meu, Ai disse tristemente. Quantas pessoas estavam na sua classe? Ai perguntou. Mais de 100, disse Eren. Ai realmente não conseguia imaginar. Ironicamente, Ai e Eren começaram suas carreiras ao mesmo tempo, por volta dos 12 anos de idade. Ela pode não ter vivido uma vida glamourosa, mas Ai viveu bem quando foi cuidada pelo presidente Saito. Quando ela fez 15 anos, ela começou a trabalhar para uma empresa de cinema que eventualmente a levaria a conhecer Hikaru e engravidar. Embora não fosse rica, Ai amou cada momento dos últimos 5 anos, entre sua gravidez, os médicos gentis que cuidaram dela e, claro, a criação de seus filhos. Ai não sentiu nada além de felicidade e alegria. Mesmo com as desvantagens. Eren nunca passou por isso. Desde o primeiro dia ele foi um soldado. Enquanto ela se preparava para dar à luz e começar um novo capítulo em sua vida, ele estava em uma trincheira, lutando por sua vida em uma guerra na qual ele não tinha razão para estar. Enquanto ela vivia em um apartamento agradável, cercada pelas risadas de seus filhos, ele estava com frio e exposto aos elementos. Tudo isso quando criança. Sinto muito, Eren. Ai disse, com lágrimas ameaçando escorrer de seus olhos. Depois disso, entrei para os escoteiros, disse Eren. O que aconteceu durante seu tempo lá? Perguntou Ai. Os escoteiros tinham uma alta taxa de mortalidade. Eren disse. A maioria dos meus camaradas escoteiros morreu durante a guerra.
Apenas um punhado, a maioria dos 104 o corpo, sobreviveu. Você disse que foi recrutado pela Rússia antes. Ai disse. 1 ano atrás, eu me juntei a um meu inimigo. Eren disse. Eu lutei por sua bandeira, lutei contra seus inimigos e me fiz passar por um membro de seu exército. E você saiu? Perguntou Ai. Meu serviço acabou. Eren disse, lembrando do fim da batalha de Fortes Lava. Então, fui dispensado, ferido e sem ter para onde ir. A maioria de nós estava. Então, você veio para o Japão? Perguntou Ai. Sim. Eren disse. Sergei me ajudou a me situar, mas não havia muito que eu pudesse fazer para encontrar trabalho. Tudo começou a fazer sentido para Ai. Baseado em como ela interpretou o que ele disse, ela assumiu que ele devia ter deixado o exército muito recentemente. Provavelmente alguns dias ou semanas antes de chegar ao Japão, o que significa menos de um mês atrás, Eren estava em combate. Ele nunca teve a chance de realmente descansar ou se recuperar mentalmente daqueles eventos. Além disso, ela não o estava ajudando muito, já que ela continuava se metendo em perigo e ele teria que voltar para esse lado dele para protegê-la. Ai se sentiu mal e sentiu que estava ajudando a piorar os problemas dele. Ela sabia que era um sentimento ilógico, mas não pode mudar o que sente. Mas isso também significa que Eren não teve a chance de aprender uma nova habilidade para trabalhar fora do exército. Ele estava completamente preso, fazendo o que seus chefes atuais queriam, já que não tinha outra opção. E se ele se desentender com sua empresa atual e for demitido, a maioria das empresas no Japão não aceitará, já que isso seria uma mancha negra em sua carreira. Ai podia ver que Eren era uma boa pessoa. Ele não era um monstro ou criminoso, então ele foi muito afetado ao ver essa injustiça de seu colega de trabalho, mas não quer perder a pouca vida que construiu até agora. Então, não sei o que fazer. Ele olhou para baixo, franziu as sobrancelhas e pensou em sua próxima escolha. Acho que você deveria fazer a coisa certa. Ai disse com um sorriso ingênuo. Sério? Eren perguntou. Sim. Ela disse. Eu acho que você é uma pessoa muito boa, Eren. Eu não sei, Eren parou de falar. Mas você, Ai disse. Você é gentil, atencioso e já me salvou 2 vezes. Você me ajudou quando Aqua desapareceu, me confortou quando eu estava com medo e até mesmo fez a vontade de Ruby-chan quando ela queria brincar. Ruby olhou para Ai quando ouviu seu nome, incapaz de acompanhar a conversa devido à rapidez com que falavam. Não sei se sou uma boa pessoa, disse Eren. Eu acho que você é Ai, disse com um sorriso caloroso e gentil. Eu entendo que soldados podem ter experiências difíceis. Mas foi algo forçado em você. E eu sei que você matou, mas você só matou pessoas más ou pessoas que queriam te machucar. Você nunca machucou ninguém inocente porque você é uma boa pessoa. Que ingênua da parte dela. Ela ainda achava que Eren era uma boa pessoa. Ela estava certa em que a mão de Eren foi forçada a fazer o que ele fez. Pode ter sido uma escolha que resultou em mais sangue, mas Eren não teve escolha no que fez. O rumbling tinha que acontecer, ou então sua casa e seus amigos morreriam. Isso não muda o fato de que Eren era um monstro. Muito possivelmente o pior tipo de lixo humano que já existiu. Se Ai aprendesse uma fração do que ele aprendeu, ela teria algo muito diferente a dizer sobre isso. Então, eu acho que você deveria fazer alguma coisa. Mesmo que algo ruim aconteça. Porque eu não acho que você deva comprometer quem você é, ela continuou. Quem eu sou, Ai, é alguém que segue em frente e não se importa com as consequências. Eu me meti nessa confusão, fiz escolhas que levaram a isso e fiz coisas estúpidas. Ele disse. Acho que todos nós fazemos coisas estúpidas. Ai disse. E às vezes não pensamos sobre nossas consequências. Mas acho que em vez de fugir de nossas consequências ou ignorá-las, deveríamos enfrentá-las quando fazemos a coisa certa. Porque acredito que todos nós deveríamos nos esforçar para fazer a coisa certa e dar o exemplo para nossos filhos. Mesmo que as consequências sejam duras. Sério? Eren pensou consigo mesmo. As pessoas que conhecem minha situação sempre me perguntam por que continuo como ídolo quando tenho filhos. Sempre digo às pessoas que gosto de ser um ídolo, o que é parcialmente verdade. Mas a principal razão é que, quando meus filhos forem mais velhos, quero que eles busquem o que querem, não importa o quão difícil seja. Quero que olhem para o meu passado e vejam que, não importa o quão difícil ou perigosa sejam as consequências, nunca desisti do meu sonho de ser um ídolo famoso. Porque acredito que devemos aceitar as consequências e fazer o que é certo para deixar um bom exemplo para nossos filhos. Eren se perguntou se a opinião dela mudaria se ela soubesse das reais consequências do que ele sabia que deveria fazer, ou seja, que Ai e seus filhos estariam em perigo se ele escolhesse salvar Kaguya. Ainda assim, ele não podia negar que ela era apaixonada por essa criança.
Não importa o que, sua escolha era a mesma coisa, mesmo neste mundo. Não importa o que aconteça, alguém inocente vai se machucar. A única diferença é que esse é um dilema que ele causou por causa de suas ações precipitadas. Eren olhou para o rosto sorridente de Ai e sabia que se ela descobrisse que ele escolheu não salvar Kaguya, ela olharia para ele com raiva e ódio. Ela o odiaria por não salvar uma garota inocente. Eren sabia o que precisava fazer. Ele sabia que precisava salvar Kaguya, mesmo que fosse um grande risco para si mesmo e para Ai. Ele já cometeu esse erro, mas se perguntou se deveria apenas seguir o conselho ingênuo dela. Fazer a coisa certa e aceitar as consequências. Para Eren, no entanto, aceitar as consequências significaria proteger Ai das consequências. Ele sabia que podia, e desafiou Yoshida a tentar encostar a mão nela. Ele mataria Yoshida se ele sequer pensasse em tocar em Ai ou em seus filhos. Ele desafiou o bastardo. Então, ele seguiria em frente, sabendo das consequências, e preparado para aceitá-las quando chegasse a hora. Se ele tivesse que derrubar toda a Yakuza para protegê-la, ele o faria. Chega de planos mal feitos. Chega de correr para o combate sem um plano. Ele consideraria todas as opções e só agiria quando tivesse certeza de que tinha um plano. Chega de explosões emocionais. Eren tinha que mudar. Ele tinha que ser diferente. Ele tinha que ser melhor, por nenhuma outra razão além de manter Ai segura. Eren caminhou até a esquina onde Sergei o esperava. Eren ligou para Sergei para dar uma carona, já que Yoshida queria falar com ele. Ele precisava descobrir sua situação atual. Eren ignorou o aviso de Sergei até agora, e agora ele está ficando completamente sobrecarregado. Eu avisei você sobre ser imprudente e ir muito fundo. Sergei disse enquanto Eren entrava no carro. Não estou com vontade, Sergei, disse Eren. Então, o que você precisa? Ele perguntou enquanto dirigia para longe. Antes de me levar para Yoshida, preciso de ajuda. Ele disse. Claro, eu vou te ajudar. Ele disse. Honestamente, ser o homem que colocou a Akuma no Kon na cena está indo muito bem para meus negócios, então eu vou te ajudar de graça. Pense nisso como sua recompensa. Preciso encontrar a garota Shinomiya. Ele disse. A garota que foi sequestrada? Perguntou Sergei. Sim, Yoshida a levou. Eren disse. E daí? Ele não paga suas contas e fornece proteção para mães solteiras. Ele perguntou. Você não vê problema em uma adolescente ser colocada no tráfico humano? Perguntou Eren. Se eu me importasse com cada garota traficada, eu estaria morto ou pobre. Sergei disse. A coisa que você tem que aprender é quando você faz vista grossa e quando ficar baixo. Se você fizer isso, quanto tempo até Yoshida decidir recuperar o dinheiro e os recursos sequestrando e vendendo Ai? Eu não vou deixar, disse Eren. Você não aprendeu nada. Sergei perguntou. Você está nessa posição porque decidiu seguir seu próprio caminho enquanto condena as consequências. Sem perceber que não é o único que paga. Você acha que Yoshida não venderá as crianças também? Então, não faço nada e deixo Kaguya sofrer. Eren perguntou. Há órfãos famintos e pessoas sequestradas por todo lugar. Sergei disse. Você acha que vai salvar todos que Yoshida trafica? Que tal algumas das garotas do Distrito da Luz Vermelha? Você sabia que muitas delas são forçadas ou compelidas a vender seus corpos? Você pretende salvar todas as garotas que ele tem? Eren cerrou os dentes, sem saber o que dizer. Sergei tinha razão. Eren sabia muito bem o tipo de homens que Yoshida e as pessoas que ele emprega eram. Ele já fez vista grossa para o tráfico humano, o que é mais uma vez. Não é como se ele conhecesse Kaguya. Eu me recuso a deixar a garota, disse Eren. Apesar do que aconteceu aqui e dos últimos 4 anos, Eren nunca mudou fundamentalmente. Ele é a mesma pessoa que tem sido desde o dia em que salvou Mikasa daqueles sequestradores na cabana. Continue seguindo em frente e danem-se as consequências. Maldito garoto. Sergei balançou a cabeça. Não serei rotulado como responsável pelo que acontecer. Yoshida não conseguirá amarrá-lo a mim, disse Eren. Você está planejando entrar escondido. Isso é um grande plano? Sergei perguntou. De certa forma, claro. Eren disse. Assim que eu descobrir onde ela está. Ah, e como você planeja fazer isso? Sergei perguntou. Falar com os guardas com seu japonês fluente, se misturar com seus olhos redondos e rosto ocidental. Talvez você possa simplesmente mentir e dizer que está transportando ela. Vou encontrar uma maneira de entrar sem ser notado, disse Eren. Essa é uma ideia terrível. Sergei disse. Se você for descoberto, mesmo que morra, ele pode vender Ai e as crianças como vingança contra você. Mesmo depois do túmulo.
E você acha que a polícia vai se importar com um ídolo desaparecido quando a garota Shinomiya está desaparecida? Estou fazendo isso, Sergei. O que preciso de você é informação sobre onde Kaguya está. Disse Eren. Certo, porque Sergei é um rato de merda, certo? Sergei perguntou. Se eu dedurar clientes, perco negócios. Não serei descoberto, disse Eren. Faça o que quiser, garoto. Sergei disse. Você ignorou tudo que eu disse até agora, então é melhor fazer de novo. Não serei imprudente dessa vez. Eren disse. Preciso de um plano sobre como vou fazer isso. E sei que você é melhor do que eu quando se trata de como essas organizações funcionam. Então, preciso de ajuda. O que você pretende? Perguntou Sergei. Agora mesmo, Yoshida pretende manter Kaguya até depois do ataque de Ginza. Eren disse. No entanto, eu sei que os Nakano-kai sobreviverão. Como eles possivelmente sobreviverão? Sergei perguntou. Depois do que você disse sobre as últimas palavras dos chefes, eles estão esperando Yoshida. Mas não há nada que eles possam fazer. Os Nakano-kai mal chegam a centenas e apenas metade deles está em Tóquio. Yoshida tem milhares sob seu pagamento. Não há como eles vencerem, mesmo que saibam que o ataque está chegando. Eles são um animal encurralado, Sergei, nada é mais perigoso. Eren enfrentou probabilidades muito maiores antes. Por enquanto, vamos jogar pelo seguro. Só agiremos para salvar Kaguya se os Nakano-kai não forem derrotados em Ginza, já que Yoshida a manterá. Até lá, planejamos e descobrimos onde ela está e como salvá-la. Nós, de novo? Perguntou Sergei. Sim, nós. Eren retrucou. Você também está nisso, Sergei. O que te faz pensar que vou arriscar o negócio? Perguntou Sergei. Porque você vai me ajudar ou me ver morrer? O que, considerando quantos bons negócios eu trago, vale um pouco de acordos por baixo dos panos. Eren sorriu. Você tem razão. Sergei riu. Parece que eu te ensinei bem o suficiente. Tudo bem, eu ajudo, mas não vou me envolver. O resgate real é você e somente você. Já tenho alguém que pode ajudar, disse Eren. Se ele for Yakuza, sem chance. Ninguém vai cruzar o caminho de Yoshida. Sergei disse. Ele não é da Yakuza, na verdade ele é alguém que conheci e que é próximo de Kaguya. Eren disse. Quem? Perguntou Sergei. Falou sobre um garoto, Miyuki, que é apaixonado por Kaguya. Eren disse. Ele não só pode entrar furtivamente e abrir portas, literalmente, mas ele pode agir como um informante onde eu não posso. Ele tem motivação, mas como você sabe que isso pode funcionar? Eren disse. Se ele está apaixonado, eu diria que ele é um garoto rico. Um garoto que está no melhor lugar de aprendizado do país. Ele é inteligente e engenhoso, já que aparentemente ele é pobre e entrou por causa de sua inteligência. Eren disse, lembrando-se do que Aile disse. Como você pretende convencê-lo a ajudar e não denunciá-lo à polícia? Perguntou Sergei. Não faço ideia. Eren disse. Mas essa é uma das coisas que preciso de você para, Sergei. Preciso que você descubra como convencê-lo. Não sei o suficiente sobre este país para inventar uma mentira ou ameaça boa o suficiente. Então, você vai lidar com isso. Além disso, preciso que você consiga uma audiência com ele. Estamos salvando uma garota sequestrando um garoto. Perguntou Sergei. Até agora, isso é o básico, mas teremos um plano que poderemos executar se Yoshida a mantiver depois de Ginza. Eren disse. Você sabe que corre o risco de alguém que fale com Ai descobrir que você é o Akuma no Ko, certo? Sergei perguntou. Eu sei do risco, Sergei. Eren disse. E se essa é a consequência disso, eu aceito. Pelo menos você está sendo menos burro. Sergei disse. Ok, vamos trabalhar para isso. Mas eu só forneço plano e recursos. Eu me recuso a ser pego ajudando você. É tudo o que preciso, Sergei. Eren disse. Eren se sentiu melhor. Ele sentiu como se um peso tivesse saído do peito e que ele estava fazendo algo bom para variar. Ele sabia do risco, mas não deixaria uma garota inocente sofrer. Eren estava cansado de deixar pessoas inocentes sofrerem. Ele estava cansado de ser um demônio para as pessoas. Pela primeira vez na vida, Eren gostaria de não ser temido como um demônio. Fim da parte 26.